Boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Não? Tá com sono? Já? Sem ar? Meu Deus, olha o oxigênio de Deus aí. Gente, boa noite, mais uma vez. Nós vamos começar agora nosso peregrino ao vivo, direto do Imersos 2022. Quem já ouviu o peregrino aí já? Quem já conhece? Ixi, pouca gente, viu? Gente, é o seguinte, esse podcast de hoje vai ser um podcast num modelo diferente. Vai ser o Peregrino React, vocês já viram lá, né? A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar alguns posts do Instagram, Twitter, TikTok, de famosos ou pessoas anônimas, falando sobre religião, Deus, teologia e coisas assim. E nós vamos ter, como sempre, convidados ilustres aqui conosco para a gente comentar um pouquinho. Beleza? Outra coisa importante é que a gente vai ter um microfone aberto aqui, e qualquer tema que a gente esteja falando, e qualquer pessoa tiver dúvida, quiser comentar, quiser falar alguma coisa, só chegar no microfone aqui, a gente já vai saber e vocês vão poder falar. Beleza? E, para começar, eu queria chamar aqui aquele cara que está sempre nos nossos podcasts, a nossa mente intelectual do Peregrino, Jackson Amparo. Vem para cá, uma salva de palmas. O nosso homem Batman, senta ali, por favor. Batman, não passe em frente da câmera que está gravando. Obrigado. O nosso segundo convidado, aquelas pessoas que você já conhece já há muito tempo, pastor, seminarista, Júnior Tijuca, líder da Piba Jovem. Boa. E, para finalizar, não menos importante, pastor Eduardo Júnior. Seja bem-vindo. Pastor da segunda igreja do Duque de Caxias, por favor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Pode sentar aqui. E vamos começar, gente. Vamos lá. Ó o tio Nico aí. Jesus morreu para tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Certo? Aqui sem crente burro, por favor. Viu? Todo mundo inteligente. Vamos lá. Vamos começar. Primeiro post. Vou ler para vocês. Toda religião previu guerras, porque sempre houve guerras. Por favor, para de falar de profecia e de Bíblia, como se isso tudo precisasse acontecer para você estar certo. Tenha empatia pelas vítimas dessa tragédia. Se isso é permissão de Deus, então teu Deus não é bom. Fim. Mas a consequência de não servir a Deus, então não existe livre-arbítrio, ele é mentiroso. Mas é consequência do pecado. De acordo com sua crença, quem criou todas as coisas e todas as leis que regem o universo. Instabloca em religioso sem empatia assim. E já começou tenso. Quem quer comentar o nosso primeiro post? Pastor Eduardo? Está ausente. E as guerras são permissão de Deus? A gente aceita isso? Como é que funciona? Tá vendo? Tá vendo? Então, sobre guerra, o que eu acho sobre as guerras, né? Cara, eu creio que o propósito de Deus, ele aponta para uma coisa bem maior, assim. É difícil você conseguir olhar as coisas pontuais. As guerras que existem hoje têm a ver com a maldade do coração humano, a falta de amor. Já estava previsto ter guerras na Bíblia, mas isso não quer dizer que seja algo bom. O caso de Deus permitir algo não quer dizer que aquilo que Deus está permitindo seja algo que a gente possa entender como bom, sabe? Tudo que Deus faz é bom, mas é difícil a gente entender assim, o que é bom. Então, por exemplo, está acontecendo guerra, será que é o tempo do fim, vai acontecer guerra? O que a gente tem que fazer? Eu acho que a nossa parte é orar por quem ficar, né? Porque as vítimas já foram. Eu acho que a nossa parte nessa história aí também é orar, interceder, buscar ter um amor ao próximo, porque tem coisas que são inevitáveis, elas vão acontecer. E não é porque a Bíblia
profetizando, né, que isso vai acontecer, está dizendo que isso vai acontecer, que necessariamente a gente tem que só aplaudir essas coisas. São tempos ruins, a Bíblia diz que são tempos ruins, não são tempos bons, né? Bom seria a gente não ter que passar por esses tempos. Essa é a minha opinião em relação às guerras. Isso e um outro ponto, até que o pastor Júnior, prazer pastor, coisa boa, tê-lo aqui, satisfação, é que a gente olha como ser humano somente para o ponto que está acontecendo. Se a gente parar para pensar sobre Deus, e Deus é autoexistente, a gente tratou dos atributos de Deus na primeira parte do nosso podcast número 2, a gente vai perceber que Deus sempre foi, e sempre será. Então ele sempre vê as coisas de um plano de cima. A gente olha as coisas de um plano presente agora, apenas aqui. Mas ele já olhou o antes, está olhando agora e está olhando depois. Essa questão das guerras aí... Essa questão das guerras, a guerra realmente, a gente tem que ter, como ela colocou, tem que ter empatia. E aí, como o pastor falou, orar pelas pessoas que ficaram, pedir para o Espírito Santo consolar, mas a gente tem que pensar a gente não vai ter o coração de Deus, né, a mente de Deus, mas é pensar nesse plano também, que é importante. Ô, Tijuca, como é que a gente pode mostrar ao mundo que Deus é um Deus bom, Deus de amor, mas com todo o problema do mal e as guerras e a fome acontecendo, né? Sempre é uma coisa que você vai falar, por exemplo, em faculdade, em colegas, etc. O primeiro argumento sempre é: mas se Deus é bom, Deus é amor, Deus quer salvar todo mundo, por que acontece tudo isso? Como é que a gente pode lidar com esse tipo de argumento? Na cabeça de muitos aqui, Deus é bom. Mas o que é a bondade de Deus? É aquilo que faz somente que me agrada? Ou é quando Ele é soberano e faz tudo o que Ele deseja? Então, quando a gente olha para o problema do mal, a gente vê que o mal moral que nós achamos que isso é o mal que nos afeta, passa longe daquilo que é considerado o mal para Deus. Então, nós queremos que as coisas aconteçam conforme nós desejamos. Então, quando algo não acontece conforme nós desejamos, a gente acha que aquilo é um mal. Primeiro ponto para entender é o seguinte: a soberania de Deus é a responsabilidade humana. Deus é soberano, ponto. E muitas das vezes a gente vai ter que ligar o botão da fé. Eu não vou conseguir entender. A gente acabou de ver, ainda está vendo resquícios, por mais que seja no final a guerra da Rússia, né, com a Ucrânia, e gente dizendo Deus não está ali, Deus está ali. Eu acho que antes da gente querer julgar algo, se Deus está ou não, é o seguinte: Deus é soberano, ponto. Então, eu vi de alguns pastores no tempo, logo no início da pandemia, que a gente está saindo também, alguns pastores dizendo que Deus não estava na pandemia. Deus está em todos os lugares. Então, Ele é soberano, independente se algo aconteça contrário àquilo que eu desejo e espero, Ele é soberano. A nossa ideia de Deus, muitas das vezes que nós criamos, é um Deus muito bom, como ela mesmo disse. Mas, ao mesmo tempo que existe o Deus bom, existe o Deus que é justo. Se o homem faz coisas terríveis, e Paulo vai escrever isso, né, dizendo que eu entreguei os homens aos seus próprios desejos pecaminosos, o homem faz coisas terríveis, então a gente só tem que entender que, enquanto o homem reinar no sentido humano, vai acontecer guerra, vai acontecer caos, vai acontecer calamidade, tudo isso graças à responsabilidade humana e não à soberania de Deus, que Ele é sempre soberano, independente se a coisa esteja ou não debaixo do meu controle. Perfeito. Eu acredito que um Deus bom não pode ir de encontro à sua natureza, né? Um Deus justo não pode ser bom passando por cima da sua justiça, né? Ele tem que punir o mal, certo? E isso acaba tendo essa visão para quem está de fora de que Deus não é bom. Mas ele está aplicando a sua justiça, né? O seu atributo. Ele não pode passar por cima disso para ser bom aos olhos dos homens, né? Aos olhos humanos. Gabriel, só para ficar claro e para que vocês entendam o seguinte: todos nós aqui somos pecadores. Lembram da história de Adão e Eva, que vocês disseram assim, Adão e Eva, que muitos acham que é um mito. Não é um mito, existiu, tá? Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo. E o pecado não só destruiu os seres humanos, o pecado destruiu tudo. Então, tudo ficou depravado. Tudo está depravado. Então, quando tudo será 100% restaurado? Quando o nosso Senhor voltar. Até lá, nós sofreremos o efeito
do pecado. Então, enquanto nós vemos a calamidade aí, e isso é efeito do pecado. Então, não fique pensando que muitas vezes as coisas acontecem, mas que Deus injusto é esse. Como é injusto se nós caímos lá no início e por isso que o mundo está do jeito que está? Basta nós entendermos o quê? Soberania de Deus. O nosso Deus continua soberano, é nele que nós devemos depositar toda a nossa fé. E assim, o mundo poderia ser pior ainda do que está, mas não é, porque ainda há o resquício da imagem e semelhança de Deus em todos os homens, não só os eleitos, não só os cristãos, mas em todos os homens. Né? E é por isso que o mundo ainda não é pior do que é, porque ainda resta, depois da queda, um pouco da imagem e semelhança de Deus. E isso consegue diminuir, né, o mal do mundo, as coisas ruins. E nós, como os cristãos, temos o dever de ir contra isso, e melhorar ainda mais, e trazer as pessoas para a salvação, e mostrar Deus para ela e o seu pecado, e levar ao arrependimento delas também. Próximo post. Pastor Berlofa. Quando alguém te disser que tem algo da parte de Deus para lhe dizer, diga que se Deus quiser falar com você, que seja pessoalmente, e não através de garoto de recado. E aí? O que é que vocês acham disso? Vou deixar para quem veio de longe, né? Então, eu discordo do pastor Berlota. Por quê? Porque eu acredito o seguinte, talvez, cara, enfim, eu não conheço ele, eu vou falar de acordo com o que eu entendo. Eu acho que é o seguinte, Deus ele tem várias formas de falar. E Deus, na Bíblia e fora da Bíblia, né, hoje, nos dias atuais, eu creio que Deus continua falando. Né? Eu não acredito que as coisas cessaram ali. Deus continua falando. Então, hoje é o seguinte, existem 3 formas de você ser dirigido pelo Espírito Santo. Sua consciência, que é a voz do seu Espírito, a voz do Espírito Santo, e eu falei 3 e só falei 2. A terceira eu não me lembro. Você lembra? Enfim, o que acontece? Hoje nós não somos mais guiados por profetas. Então, por que ele está falando isso? É muito comum, não sei se vocês já participaram de alguma coisa, de uma igreja pentecostal, ou já andaram com alguém pentecostal, e é muito comum no meio pentecostal ter a palavra, eis que te digo, né? Ou alguém fala, tem algo da parte de Deus para te falar. Nós, igrejas batistas, as igrejas mais tradicionais, temos também assim, falando mais abertamente, né? Nós temos também um preconceito com alguns irmãos pentecostais por algumas falas, devido a alguns excessos que existem lá. Então, o que eu acho, cara? Eu acho que Deus fala com a gente através do Espírito Santo. Eu não sou guiado por um profeta, mas muitas vezes Deus pode fazer com que... Pode fazer não, isso é comum acontecer, isso acontecia muito na igreja de Corinto. De algum irmão se levantar para me falar algo da parte de Deus, vou usar a palavra que ele falou ali. Só que aquilo que ele está falando para mim precisa ser julgado, ou seja, analisado, se aquilo faz sentido com o que Deus já está me falando. Então, é o que a gente usa como confirmação. Então, eu não creio que Deus... eu não creio, não. A Bíblia nos ensina que hoje nós não o ministério profético, ou a profecia, ou a entrega de uma palavra, ou uma mensagem da parte de Deus, não tem que ser julgada como era no Antigo Testamento. Por isso que esse pastor falou isso, porque os pentecostais, eles pegam a parte de profecia como o Antigo Testamento. O que era a profecia no Antigo Testamento? O profeta ele falava com autoridade divina. Inclusive, as palavras dos profetas, tanto os maiores quanto os menores, estão escritas na Bíblia. Então, ninguém questionava o que o profeta falava. Não existia uma análise à palavra do profeta. O profeta falava e as pessoas escutavam, e aquilo era a voz de Deus. Inclusive, teologicamente, se você pegar umas definições do que é a palavra de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus é Jesus, e a palavra de Deus tem a ver com a palavra de Deus dita, tem a ver com o que os profetas falavam, mas os profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, ou seja, vamos usar a palavra na Nova Aliança que a gente vive, no meio da igreja, a parte profética, o ministério profético, escute a palavra profecia, não como algo com a conotação religiosa. A palavra profecia tem a ver com mensagem.
e o profeta é um mensageiro. Tem uma conotação religiosa para a gente, mas a palavra profecia sempre foi usada, mesmo fora do cristianismo. Então, quando alguém fala hoje, ela fala ali, e você lê as cartas de Coríntios, você vai perceber que quando Paulo está dizendo ali acerca dos dons, ele fala sobre... Por que eu estou falando isso? Porque ele disse, né, sobre a parte de Deus. Quando ele fala acerca dos dons, ele está dizendo que quando alguém fala, ele fala em parte conhece e em parte profetiza. Ou seja, hoje nós em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ou seja, quando eu vou falar para você algo que Deus está me falando, eu vou te dar uma impressão que Deus está me dando acerca de algo da sua vida. E essa impressão eu posso errar. Por que eu posso errar? Porque eu não sou um profeta, e mesmo que eu fosse o ministério profético dos 5 ministérios, não tem o mesmo peso de autoridade do profeta do Antigo Testamento. Então, a profecia hoje, nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas no Novo Testamento, ela precisa ser analisada. Então, qual é o problema aqui? Ó? Quando alguém disser que tem algo da parte de Deus para lhe dizer, diga se Deus quiser falar com você, que seja pessoalmente, não através de um garoto de recado. O que aconteceu? O pastor Berlofa, ele julgou a pessoa, e a Bíblia diz que a gente tem que julgar a profecia, não o profeta. Então, quando eu vou falar, se você vier falar qualquer coisa para mim, seja da parte de Deus ou do diabo, eu vou ouvir. E aí eu vou julgar o que você disse, eu não vou te julgar. Qual é o problema da fala do pastor Berlofa, na minha opinião, hoje no meio da igreja? Isso tem inibido muitas pessoas de poderem conversar e vou usar a palavra profetizar, mas não entenda a palavra profetizar como algo de uma conotação tipo pentecostal, né? Tipo, eis que te digo. Inclusive, eu vou até falar sobre isso com vocês durante o acampamento. Mas muitas pessoas têm ficado com medo de poder até falar, cara, olha, Deus está me dizendo algo sobre a sua vida aqui, pastor. Por quê? Porque a gente acha que se a gente falar e a gente não acertar, a gente vai ser julgado. Quando, na verdade, cara, Paulo diz que a profecia ela é para exortar, consolar e edificar. Por exemplo, vocês vieram aqui no acampamento. Quem precisa de edificação? Cara, eu preciso de edificação. Quantos de nós precisamos de consolação? Muitos de vocês precisam de consolação. Quantos de nós precisam de exortação? Quase todos de nós precisamos de exortação. Isso vem através de quê? Da profecia, ou do recado, da palavra. E quando alguém fala isso para mim, eu tenho o dever de analisar ou julgar, analisar aquilo que ele está me dizendo. Então, por exemplo, eu já acreditei no que ele falou durante muito tempo da minha vida. E o que eu perdi em relação a isso? Eu deixei de ouvir aquilo que as pessoas poderiam me abençoar, me edificar, que tinha a ver com aquilo que Deus estava falando ao meu coração. E depois que eu mudei a minha mente em relação a isso, cara, eu tenho várias... Eu estou me alongando muito, né, cara? Nem se preocupe, pastor, tudo certo. Cara, eu tenho várias experiências relacionadas a isso. Cara, por exemplo, no ano de 2017... Tati, quando que a gente foi no IHOP que você foi a primeira vez? No ano de 2018. Eu estava com a minha esposa lá no IHOP, na Casa Internacional de Oração em Kansas. E não sei se você já ouviu falar do IHOP. O IHOP é uma casa de oração que tem nos Estados Unidos, que eles estão há 22 anos com um culto que nunca parou. Há 22 anos atrás eles começaram um culto. Se você entrar hoje, agora no YouTube, você vai ver o culto ao vivo. Nunca parou. Desde 1999, o culto nunca parou. A cada 2 horas muda a equipe e o culto está lá funcionando há 22 anos sem parar. E quando eu entrei lá naquele lugar, cara, eu não falo quase nada de inglês, zero inglês, entendo quase nada de inglês. E eu estava naquele lugar. E quando eu estava naquele lugar, um cara que estava lá, ele passou por mim e ele falou assim, cara, eu preciso falar algo com você. E eu vou te falar, eu não entendia nada que ele poderia falar em inglês. E eu falei para ele que eu não entendia inglês. Ele poderia falar, mas eu não entendi. Ele falou, cara, mas eu preciso falar algo da parte de Deus para você. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Ele me entrou para uma sala, ele pediu para eu gravar no meu celular o que ele ia dizer. E ele começou a falar um monte de coisas. E naquele momento eu comecei a entender aquilo que ele estava me dizendo. Eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Ele começou a falar tudo. Um cara que nunca me viu, um cara que morava nos Estados Unidos, um cara que nunca mais ouvi na minha vida, falou um monte de coisa que estava
em dúvidas no meu coração, numa outra língua que eu não entendia, eu não conseguia compreender, mas eu consegui entender o que ele estava dizendo, eu pedi para alguém traduzir para mim depois, e era exatamente o que eu tinha entendido. Então, para mim, assim, é muito difícil concordar com a palavra do pastor, porque, tipo assim, eu não acredito que Deus manda homens de recado, eu acredito que Deus manda homens cheios do Espírito Santo para falar com você algo que ele quer falar. Deus já usou uma mula, velho. Por que Deus não vai usar um homem, sabe? Amém, amém. Glória a Deus por isso. Eu concordo com o pastor Júnior. Assim como ele teve experiências, eu também tive experiências nesse sentido. Então, creio que os não se manifestem excessivamente, como acontece muitas vezes hoje no nosso Brasil, mas que os dons se manifestam ainda, né? Já aconteceu experiências comigo de chegar uma pessoa mesmo, né? E falar que tal coisa ia acontecer, tal coisa glorificaria com certeza o nome do Senhor, e aconteceu, assim, exatamente como a pessoa falou. Então, assim, quando você passa por experiências nesse nível, fica impossível você dizer, não, isso não existe, sabe? Logicamente que o ponto central de toda a profecia, de toda a palavra que vem a você, é o que o pastor bem colocou: análise e julgamento pelas Escrituras. Então, você vai olhar, é concernente com a Bíblia? É de acordo com a Bíblia? Acabou. Se foi, massa, é de Deus. Se não foi, então você vai deixar de lado. As próprias escrituras, né, recomendam a análise de uma profecia, né? Porque tem muita gente que é charlatão mesmo, sabe? Nos meios neopentecostais a gente vê muita coisa que a pessoa que por um estrelismo quer dizer que é profeta e fala uma coisa genérica para você. Eu já vi, irmão, vai acontecer uma bênção grande na sua vida. Gente, isso é muito genérico. Pode acontecer uma bênção amanhã, próxima semana, daqui a 15 dias. Então, que a gente tenha cuidado para analisar quando alguém for falar alguma coisa da parte de Deus para a gente, né? E só para deixar claro, para vocês entenderem, existem duas correntes teológicas que se dividem de maneiras opostas, que é o continuismo e o cessacionismo, certo? O cessacionismo acredita que os dons cessaram, que não há mais dom de profecia, que não há mais dom de línguas, que isso ficou para a igreja do Novo Testamento. E há o continuismo, que acredita que os dons continuam na igreja, que são atuantes. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho dessas duas correntes teológicas, continuismo e cessacionismo, vocês vão poder estudar um pouquinho melhor. Beleza? Vamos para o próximo. Quem conhece esse cara? Ninguém? Alguém tem uma ideia de quem é esse rapaz aí? Você não tem Instagram, não? TikTok, não? Gente, só para lembrar, se tiverem alguma dúvida, podem usar o microfone ali, tá? A gente quer essa interação com vocês. Vamos ouvir o que ele vai falar aí. Mas olha só, a alma do ser humano é onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, nossa razão, nosso intelecto. Inclusive, quando se fala de vida após a morte, o que vai ser julgado por Deus é a alma. O corpo apodrece, o espírito volta para Deus, todo espírito volta para Deus. O espírito é tipo o meio de comunicação que ele botou no Joel. Ele botou um espírito em você para ele poder falar contigo. Ok. Mas o Joel é a alma, não é nem o corpo nem o espírito. Seu intelecto, suas ideias, suas memórias, seus sentimentos, suas emoções, é a tua alma. Uhum. E é isso que é julgado. Então, por isso que eu falo muito de inteligência emocional. Quando eu entendi que a gente vai ser julgado pela nossa alma, então eu tenho que dominar minhas emoções, ué. Cara massa, né? Tiago Brunet. Tijuca Está tá na afim de Bíblia, comentar isso aí. Tijuca, fala aí. A galera fica doido aí, dando esses problemas. Gente, veja só, esse cara embolou tanta coisa que não sei por onde a gente começa. Primeiro é o seguinte: vocês não serão julgados pelas suas emoções. Então não fique vocês arrepiados. Arrepiei, Jesus está aqui. Entendeu? Então, assim, vocês que gostam de ficar arrepiados no culto, chorando. Jesus está aqui, me pegou, me deu um abraço, me levou. E Jesus lá dizendo assim, oxe. Eu me arrepio quando escuto uma música boa também. Tá vendo? Então, Jesus está ali também. Mas, gente, veja só. Tiago Brunet é um dos caras mais influentes hoje na mídia para essa questão do coach. E ele é bom nisso. A gente não pode tirar o mérito do cara, ele é muito bom no coach. Inclusive, ele dá mentoria, que não é muito barata, para quem gosta de se autopromover. No marketing digital, ele é um dos melhores do mundo. Esse cara é muito bom. Só que quando parte para a Bíblia, é muito complicado. E aí, sabe o que eu fico mais impressionado na fala dele? Desculpe, já falando isso para vocês, é que vocês repostam. Sem pelo menos pesquisar o que esse cara está dizendo.
Vocês postam lá e aí bota ainda palminha, bota showzinho e eu fico impressionado com o nível de pelo menos um Google. Para vocês verem o que esse cara está dizendo. Primeiro, vocês não serão julgados pelas emoções de vocês. Vocês serão julgados quando Cristo voltar. Aqueles que morrerão vão ser ressuscitados e vão ser julgados com um corpo. E depois você terá um corpo glorificado. Então não tem esse negócio de todo espírito vai para Deus. E o inferno? Existe, ele é real. O inferno não é algo fake, que já também disseram aqui, que o inferno é simplesmente a ausência de Deus. Não, Deus está no inferno, com toda a sua ira, porque ele é onipresente. Agora, o Tiago diz uma coisa interessante. Você precisa cuidar de suas emoções? Precisa. Você, como um bom cristão, precisa cuidar de suas emoções, precisa cuidar do seu intelecto, precisa cuidar da sua mente, do seu corpo físico. Você precisa cuidar de tudo isso. Agora, você não simplesmente vai para o céu, porque suas emoções estão tranquilas, estão controladas, e você agora é um cara muito bem-sucedido. Então, cuidado, gente, porque assim, são falas tão bonitas hoje em dia. Ele queria vender o curso dele, exatamente. No final, ele vai dizer, mas, gente, tem um curso meu, link aqui abaixo. Mas assim, saibam separar. Gabriel trouxe a frase do Nicodemos aqui, dizendo que Deus morreu para tirar o seu pecado, e não a sua inteligência. O Brunet, se você quiser se autopromover, tem alguma empresa, marca digital, Tiago Brunet. David Leonardo. Tiago Brunet. Mas se você quiser alguém sério teologicamente, gente, se você quiser estudar a Bíblia por completo, fuja desses caras. Vai pro Nicodemos. Vai pro Nicodemos e foge disso, porque assim, estou trazendo isso muito franco para vocês, porque é muito bom ouvir isso aqui que ele está dizendo. Eu trabalho com marketing digital e o meu chefe foi para uma conferência em Maceió, onde estava Joel J e estava Tiago Nigro. Eu não sei quem já ouviu falar do Primo Rico. Pronto. Os caras estavam lá, e aí quando ele chegou, ele disse para mim, Júnior, preciso dizer um negócio para você. Eu falei, o que foi? Ele disse, eu fui para um culto. Eu falei, como assim? Ele disse, os caras estavam falando mais de Jesus do que tudo. Eu disse, não entendi. Ele disse, meu irmão, os caras abriam a boca, era falando de Jesus de início ao fim. Aí eu perguntei, Jesus como? Você é pecador? Jesus morreu por você para livrar você do pecado e tem salvação? Não, Jesus quer lhe dar muito dinheiro. E quem não quer dinheiro? Eu quero. Aí todo mundo vai dizer o quê? Caramba, o cara estava lá embaixo, Jesus botou ele lá em cima. Esse Jesus aí, eu estou junto. Esse Jesus aí é massa. Esse Jesus aí é bonzinho. Esse Jesus aí, ele controla minhas emoções. Então eu dou um dinheiro para caridade, dou um dízimo na igreja, minhas emoções estão em dia, então eu estou salvo. E a salvação é somente pela graça em Cristo Jesus. Fé. Então cuidado, gente, porque é muito bonito a gente ouvir isso. Muito bonito. Mas a salvação não tem nada a ver com suas emoções, a salvação não tem nada a ver com a sua razão, a salvação não tem nada a ver com você. A salvação tem a ver com Cristo. A fé é exclusivamente nele. Mais algum acréscimo? Eu queria falar só uma coisa, né? Que a gente tem que entender que nosso corpo, espírito e alma, para quem acredita na tripartição, né? Serão totalmente julgados, certo? Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 que nosso corpo será glorificado, né? O que é mortal se revestirá de imortalidade, e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, gente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito serão julgados. Não é o que esse cara falou, certo? Pesquisem um pouco aí sobre tricotomismo, dicotomismo, enfim. São outros assuntos teológicos para vocês pesquisarem também. Para quem não sabe, tricotomismo, corpo, alma e espírito. O que acontece? Existe um corpo, existe a alma que controla as suas emoções, seu amor, tudo isso. E seu espírito, que é a parte religiosa. E para você que não acredita, você acredita em dicotomismo. O que é isso? Corpo e alma. Alma e espírito são a mesma coisa. Você tem uma alma e espírito que controla suas emoções, sua razão, seu intelecto, e seu corpo que um dia vai ser julgado. Júnior, qual é a sua vertente? Também não sei, vamos embora. Tem uma terceira ainda. Tem uma terceira, que é a unidade psicossomática, né? Unidade psicossomática, exato. Que entende que corpo, alma e espírito é uma coisa só, vai ser julgado de uma coisa só, enfim. Mas aí a blá teológica, vocês quiserem pensar depois. O avô de André Nogueira era tricotomista.
Seu pai é o que, André? Por que tanto rancor? Ok, obrigado. Também te amo, André. Próximo. Mateus Simini. Um dos clichês espirituais mais sem sentido é o tal do Deus perdoa. Não, Deus não perdoa, pois Deus é incapaz de condenar. Apenas seres humanos precisam perdoar, pois seres humanos condenam o tempo todo. Que beleza, hein? Rapaz, que coisa, não? Rapaz. Rapaz. Quantos erros nessa fala, Jackson? Rapaz, bastante, né? Ó, vamos lá. Um dos clichês espirituais mais sem sentido é o tal de Deus perdoa, tá? O que seria o perdão para esse cara? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu o seu Filho em amor. O que seria a expressão do maior do perdão, senão o próprio amor, de dar o próprio Filho por uma geração, por uma humanidade totalmente pecadora? Como ele pode dizer que Deus não perdoa, sendo que Deus demonstrou a maior expressão de perdão que a gente pode perceber? Não, Deus não perdoa, Deus é incapaz de condenar. Então, não existe inferno para ele também. Um outro ponto, né? Como o Tijuca colocou, o inferno existe, ele é real e Deus está lá. Deus está lá derramando toda a sua ira. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Se não fosse a misericórdia em Cristo Jesus, o chão se abrir aqui, todo mundo já estaria no inferno, certo? E é isso. Eu vou lembrar de João lá, que ele fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecades, tendo advogado fiel e justo. Então, como é que Deus não perdoa? Deus condena, né? Isso. Porque, na verdade, se Deus não condenar, é o que volta a gente falar. Ele vai passar por cima do seu caráter de justo. Então, Deus não pode. Entenda que o básico para a gente entender as Escrituras é que Deus não vai passar por cima dos seus atributos, do que Ele é. Entendeu? Então, ele não pode passar por cima do seu caráter justo. Então, ele vai precisar condenar. Entendeu? Não é porque é da expressão dele primária condenar. Mas a expressão primária dele é ser justo. E a consequência da justiça é condenar o que é mal e conceder perdão, né, ao que é o bom. Isso, Gabriel. Isso é um erro de conceito, né? Tipo, o que é perdão para ele? Sabe? Qual o conceito que ele está usando para dizer perdão? No mundo hoje, a gente não tem mais aquela questão da verdade absoluta. Tudo pode ser duas coisas, né? O que é perdão para esse cara, entendeu? O que é perdão para o Mateus? O que é condenação para ele? Então, é questão de conceituação, né? 1 João 9. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Só falou besteira. Exatamente. Cara, o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você resistir ao Espírito Santo. Não quer dizer falar mal do Espírito Santo, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se é o Espírito Santo que te convence do pecado, se você não quer o Espírito Santo, como é que ele vai te convencer? Então, isso é um pecado que não tem perdão. Não é porque é um pecado maior do que os outros. É um pecado porque você não tem como deixar que o Espírito Santo te convença. Então, é o único pecado que Deus não perdoa. Que Deus não perdoa, né? Isso aí, essa fala dele, não é um pastor não, é uma pessoa normal. Né? Não, pastor isso é normal, né? Pastor é diferente, né? Escova o dente diferente, tomar banho diferente. Aí dá aquele que tocar no ungido do Senhor, viu? Cuidado. Próximo. Conhece esse cara aí? Conhece? Milhões de seguidores, né? Eu acho que ele deve ter falado uma coisa super correta e importante. Vamos ouvir. Não, você pegou só os melhores do mundo. Diga aí. Esses pastores que ainda pregam essa velharia, essa coisa de inferno que vai por, entendeu? É justamente querendo que as pessoas omitam o que são na sua. Então, de todo o coração, sabe? Falem sobre o amor de Jesus. Que quando eu me ajoelho aqui no chão, é sobre esse amor que eu acredito. Em amar as pessoas e ponto. E parar de julgar e parar de colocar essa régua que vocês medem as pessoas
pelas coisas nas quais vocês acreditam e, no fim das contas, todos vocês são maiores pecadores do que a maioria dos gays, inclusive. Porque vocês vivem julgando a vida do outro. É por isso que as igrejas estão cada vez mais vazias. E que é uma pena, porque eu adoro ir pra igreja. É por isso que a gente não vai pra igreja. Porque a gente chega lá e tem que escutar umas barbárias dessa. Entendeu? O tratado teológico aí que ele fez, viu? Desembucha essa bucha aí, Tijuca. Esse cara disse isso bêbado. Será? Sério. Será? É sério. Tô falando isso com... Ele leu a Bíblia todinha. Vejam só, gente. Algumas coisas ele falou é verdade e outras não. O que é verdade? A igreja. A igreja. Pronto. O resto é... Porque, veja, Carlinhos está falando sobre questão de condenação. O evangelho, quando ele é pregado para você, ele vai te confrontar de tal forma que você vai se sentir tão doido que vai querer, ir embora. Porque ele fere. Sabe por que fere? Porque o próprio Cristo que pregava amor foi ferido por amor a mim e por amor a você. Então, o evangelho que Carlinhos está pregando, isso não é só ele. É a ala. É a ala. É o seguinte, eu tenho que ser aceito por quem eu sou. Correto. Isso é correto. Às vezes já ouvi alguma pessoa, Tijuca, se a pessoa mudou de sexo, chama o quê? De homem e de mulher. Se ele quer chamar de quê? Quer chamar de quê, irmão? De fulano. Pronto, fulano. Quer chamar de fulano. Pronto, fulano. Primeiro, a gente precisa parar de querer convencer alguém a mudar o estilo de vida pelas suas palavras. Você não tem poder nenhum, eu não tenho poder nenhum. Quem tem poder é o Espírito Santo. Só que no meio da igreja a gente não age dessa forma. A gente maqueia. Ao mesmo tempo, você precisa pregar pecado, arrependimento e salvação. Lembra dos amigos de vocês que eu tenho? Vocês têm amigos, vários. Na escola de vocês, que dizem assim, você não pode falar comigo assim. Tem que me respeitar porque eu sou assim. Vocês têm que respeitar mesmo. Mas quando existir o se posicionar, vocês precisam se posicionar. Lembra de EBD? Valores não se negociam. O que Carlinhos está querendo fazer é uma aceitação. Sabe por quê? Carlinhos é uma das pessoas mais influentes do mundo. E quando ele está falando isso aqui, ele não está falando para uma igreja. Ele está falando para uma nata que simplesmente vai dizer bem assim, é verdade, Carlinhos, você está certo. Então eu posso fazer o que eu quiser, como bem quiser, do jeito que eu quiser e ninguém pode me julgar. Está certo isso? Está certo. Você pode fazer tudo o que você desejar. E você que é cristão, qual é o seu parâmetro? Qual é a sua ética? Lembra do que a gente vem estudando? Então, assim, o que Carlinhos está dizendo é simples. Ele precisa ser aceito por quem ele é, e eu concordo com isso. Mas ele não pode me convencer, nem lhe convencer e dizer que isso é errado. Por quê? Porque nós temos direito disso. E o direito não é de Júnior, o direito é bíblico. Porque o que me rege não é o meu gosto. O que me rege é a Bíblia. Então, assim, gente, por que eu estou falando isso? Eu tenho certeza que daqui, se não a metade, mais um terço, segue Carlinhos. Segue Carlinhos, entendeu? Não vou nem perguntar para levantar a mão aqui para dizer. Certo? Agora. Para perguntar? Agora, gente. Cuidado mais uma vez, porque às vezes vocês estão seguindo alguém e estão se deixando ser influenciado de uma forma muito sutil. Carlinhos, por que eu estou falando isso aqui, que Carlinhos falou isso bêbado? Porque, coincidentemente, nesse dia, e eu sou um dos que sigo, porque ele não aparece mais naqueles principais, mas Janvini de vez em quando segue, e nesse dia ele estava bêbado, porque ele deu uma festa para o prefeito de Maceió, porque ele começou a ser embaixador de Maceió. Bêbado. E ele disse isso aqui, sabe por quê? Por causa de julgamentos, porque, infelizmente, tem gente sem prudência no meio da igreja. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Maceió, vizinho nosso, teve uma igreja Batista do Pinheiro, que se desvinculou da convenção, que celebrou o primeiro casamento homoafetivo. A mulher celebrou um casamento homoafetivo. E teve alguém que entrou na rede social da mulher celebrando e disse assim, eu vou matar você e toda a sua família. Sabe qual é a minha pergunta? Quem foi menos cristão? Ela que casou ou o cara que disse um negócio desse? Qual é a diferença? Me explique. Qual é o sentido de você não concordar com aquilo e dizer, não, vou matar você e toda a sua família. Você se iguala em um nível, na verdade se iguala não, você se rebaixa a um nível pior do que isso. Então, gente, cuidado. Porque às vezes você está falando algo, destilando ódio, achando que é amor, não é.
Entenda, acima de você existe um valor. Sabe qual é o valor? Bíblico. É a ética cristã que deve nos reger. Então, para Carlinhos, a gente deve amar o homem e o pecado nunca deve ser aceito no nosso meio. Porque nós temos alguém que habita em nós que não compactua com o pecado. Encerro com um diálogo de Jesus e Nicodemos. Vocês lembram muito bem, já que citou aqui um versículo muito conhecido de vocês, João 3,16. João 3, de 1 a 15, é um diálogo de um chefe religioso com Jesus. O chefe conhecia a lei, Nicodemos conhecia a lei, aplicava as leis, era alguém autêntico. Sabe o que ele disse? É o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Ele disse, Jesus, uma frase célebre, vai dizer, você precisa nascer de novo. O homem não entende, diz, como pode eu, um homem dessa idade, voltar para a barriga de minha mãe e nascer de novo? E Jesus vai dizer, Nicodemos, você não consegue discernir o que é espiritual? Imagine as coisas, você não consegue discernir as coisas terrenas, imagine as coisas espirituais. E ele começa a dizer, todo aquele que desejar algo mais compromissado comigo precisa nascer de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, gente, o novo nascimento existe para uma nova vida. E uma nova vida é sem aquilo que você fazia antes, uma nova vida com Cristo. E Ele faz com que você vença todos os seus pecados. Há recaídas. Desculpa dizer isso, porque tem gente que pensa assim, eu fui salvo completamente, eu não vou mais cometer um erro que eu cometi. Não. Desculpa dizer isso para vocês, mas vocês, e alguns daqui sabem do que eu estou dizendo, vocês vão cair um dia. Mas entendam uma coisa, Tiago vai falar isso, o Provérbios do Novo Testamento, dizendo que quando cair, o Senhor vai estar lá para poder te puxar e reerguer novamente. Certo? Então, entendam, não é sobre cair, é sobre quem ergue você novamente para você permanecer firme. Cara, uma coisa interessante que ele fala aí, na verdade, é que eles devem ser aceitos, né? Temos que ser aceitos do jeito que somos. Na verdade, sim, temos que ser aceitos do jeito que somos. Somos pecadores depravados. O negócio é o processo de santificação. É você ser aceito do jeito que você é, mas mudar a postura a partir do conhecimento. E Gabriel, eu não sei ninguém aqui pode cobrar vida, eu já disse, lembram? Ninguém pode cobrar a vida de quem está morto. Não se cobra a vida de quem está morto. O cara não nasceu de novo. Ele está morto espiritualmente. Como eu cobro vida dele? Não tem como. Sabe quem eu cobro vida? De vocês que se dizem que são. Entende? Então, assim, eu não posso chegar para o Carlinhos, não, Carlinhos, você não pode fazer assim. Porque eu não posso. Ele não entende quem é a verdade. A verdade ainda não libertou. Então, como pode? Entende? Você tem que fazer é pregar o evangelho com sua vida e com sua boca. Mas não dizer, você não pode fazer isso, você não pode. Como? A gente não gera vida em quem está morto, gente. Lembrem disso. Você não pode cobrar isso de alguém. Jacques não é cristão. Ah, Jacques, porque você anda uma vida de adultério? O cara está morto. É em pecado, ele está depravado, ele está caído, ele precisa de quem? De Cristo. Então eu quero te apresentar quem? Cristo, e não apontar julgamentos. Lembrem disso sempre, gente. Por isso que a igreja ela se parece muito mais com um hospital do que qualquer outra coisa, né? É um hospital. Todo mundo, a gente está na igreja, a gente está buscando Cristo, não porque a gente é melhor que os outros, mas porque a gente é ruim. É porque a gente não presta, entendeu? Não é porque a gente é melhor do que Carlinhos Maia, não. Todo mundo é pecador e todo mundo precisa de Deus. Próximo. Cara, eu posso só falar um negócio em relação a isso? Pode sim. Vou voltar para não dar spoiler. Então, Marcos 8:34. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois salvar a sua vida, perder-la. Quem quiser perder a sua vida por causa de mim, por causa do evangelho, salvar lá. Então, cara, quando Jesus estava apresentando o evangelho do reino, só existe um evangelho, né? Quando Jesus estava apresentando o evangelho do reino, ele colocou condições de você poder participar. E ninguém é obrigado a participar. Né? A condição é, se você quiser vir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me e pega a sua vida. O que está acontecendo hoje? Não só... A gente tem que ter cuidado, tá gravando, né? Então, a gente não pode falar muita coisa. Pode.
Só vocês apagar. Não, vou falar, não, mas vocês não apagam, joga isso na internet. O que Vai acontece? pro YouTube. Eu acho que a gente, como igreja, nós não estamos preparados para conversar ainda sobre os homossexuais. É a primeira coisa. Por que eu vou falar isso para vocês? Eu trabalhei numa igreja que tinha muito homossexual. E eu não estava preparado para conversar com os homossexuais. Eu era um cara que tinha muito preconceito. Essa é a verdade. Quando eu abordei alguém que era homossexual, porque eu achava que uma pessoa que era homossexual no meio da igreja tinha que virar homem. E eu fui abordar um menino, ele falou assim, e eu com todo o jeito, né, dando várias voltas, ele falou assim, cara, você quer perguntar se eu sou gay, né? Eu falei, Aí ele falou assim, cara, eu gosto de homem, e é a luta que eu tenho a minha vida inteira. Mas eu tenho me mantido puro, mas é algo que tem dentro de mim. E eu queria que você me ajudasse a me manter puro. Talvez eu nunca mude o que eu tenho dentro de mim. Talvez o que eu tenho é uma luta que eu vou ter até morrer. E o que eu pensei, cara? A gente, às vezes, a igreja, a gente tem que tirar um pouco os olhos dos homossexuais. Coloca a ideia no pecado de imoralidade, beleza? Então, o pecado de imoralidade é o seguinte: qual a diferença de um homossexual para um cristão que se masturba? Nenhum. Para Deus é imoralidade. Então, qual a diferença? Sabe assim, eu estou falando ao grosso modo, né? Eu sou casado, eu tenho uma esposa. A minha atração é por uma mulher. E uma atração de um homem, um homossexual, digamos assim, tem atração por um homem, vamos dizer assim. Eu tenho que me manter firme no meu casamento, eu preciso manter firme a minha aliança, e ele precisa se manter firme e não se relacionando com outro homem, é isso que a Bíblia diz. Então, o mesmo trabalho que eu vou ter de manter a minha aliança com a minha esposa, de só ter olhos para ela, de ser alguém puro, é o trabalho que alguém que a gente não vai entrar aqui o porquê que as pessoas sentem essa atração, porque isso é uma porta muito grande, não é simplesmente só o diabo e porque a pessoa tem que virar homem, não é só isso, tem várias outras coisas dentro disso. Mas a pessoa precisa negar a si mesmo, entendeu? Então, o que eu acho assim, sobre a fala dele, né? A fala dele é uma fala que não tem que ser considerada, até por debate, porque ele não entende as escrituras. Então, não adianta debater com os homossexuais, cara, só afastam os homossexuais de Cristo. Eu creio que se Jesus estivesse aqui hoje, em pessoa, e ele estaria perto dos homossexuais. Eu acho que talvez ele nem estaria no meio das igrejas. Talvez é isso que ele fez quando ele estava aqui. Entendeu? E aí é muito simples, assim, ele ia pregar o evangelho do reino. Aí que está a diferença. Porque ele não ia pregar algo que ele citou aqui de uma igreja que fez esse casamento. Tipo, venha para cá e você precisa, o importante é o amor. Não, Jesus ia estar no meio deles pregando a mesma coisa. Cara, eu sou o filho de Deus, se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele ia falar isso para um homossexual, ele ia falar isso para mim, ele ia falar isso para você. E cada um com sua limitação e com seu pecado tem que fazer a mesma coisa, que é o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É um debate muito bom. Eu só vou endossar aqui o seguinte. E eu já conversei isso com quem é mais próximo a mim e abro para vocês. Tem gente que vai lutar com isso até a morte. E eu sempre digo isso, que é como pecado, como qualquer outro. Eu acho que a grande questão hoje em dia não é nem o pecado em si. Porque eu tenho um amigo próximo a mim, que é casado, que luta com isso. Com o homossexual, isso. a mulher. Não, homossexualidade. Luta com isso. E eu disse, você vai ter que ser firme, meu irmão. Até o fim, vai ter que perseverar até o fim. E ponto. Essa é a ideia mesmo. A ideia que eu tenho de não cobiçar, de não fazer, a ideia que ele vai ter de permanecer firme. Esse é o evangelho. Agora, por outro lado, eu acredito que há uma vertente, que aí já não entra não mais nessa questão do cara dizer bem assim, pô, você vai ter que me ajudar, é a questão do tipo assim, eu vou ter que ir aí, você vai ter que fazer isso por mim, porque eu não concordo com isso e querer impor algumas coisas. Entende? Mas aí vai contra
Isso, vai contra aquilo que Jesus prega, porque o próprio Jesus ele era incisivo quando ele precisava ser incisivo, mas ao mesmo tempo ele era compassivo quando ele precisava ser compassivo. Então, assim, o pessoal gostava de pegar Jesus justamente da religiosidade. Ah, mas fulano disse isso, o que é que o senhor acha? Ah, mas a lei diz isso, o que é que o senhor acha? Jesus sempre com uma jogada, uma sacada. O que é que eu digo para vocês, gente? Amem. Ajudem. Tem gente do lado de vocês, muito próximo a vocês, lutando contra vícios e pecados que vocês não têm ideia. Às vezes alguém daqui tá assim. Alguém daqui, e quando eu estou falando do lado, é alguém aqui mesmo, não é alguém que você olha para fora, alguém aqui dentro desse acampamento. E ó, eu vou dizer uma coisa aqui nesse podcast que está iniciando as programações. No final desse acampamento, gente aqui vai ser liberta. Gente aqui vai ser liberta. Sabe por quê? Porque não é simplesmente um vício que faz com que você seja menos ou mais filho de Deus. Você é filho de Deus. Entende? Então, assim, ah, mas Jesus, eu fiz isso, eu estou longe de Jesus. Não, eu disse isso para um hoje de manhã. Cara, por mais que você não entenda, uma mensagem que eu recebi hoje de manhã, e eu estava falando para o pessoal da liderança que essa semana parece que é a véspera do acampamento, foi assim, ó, cheio de coisa. Eu recebi uma mensagem hoje de manhã de uma pessoa da igreja que queria estar no acampamento, dizendo assim, eu acho que Deus esqueceu do meu nome. Porque eu oro com endereço. Eu oro. A pessoa disse assim para mim: eu oro com todas as descrições daquilo que eu estou passando. E não tem um retorno. Não tem um retorno. Você sabe o que você pedir alguma coisa e passa anos, tempos e tempos, você não recebe. Sabe o que você faz? Murmura. Minha mãe não me ama, meu pai não gosta de mim. Fale com Deus. Existe um Deus que não me ouve? Eu não quero esse Deus. Que Deus é esse? Esse Deus, que eu já pedi há um tempo atrás para fazer alguma coisa, ele nem sequer me deu algum sinal. Não quero esse Deus. E eu falei para ele, sabe o que eu disse para ele? Esse é o dilema do Evangelho, gente. E eu já preguei sobre isso para vocês, inclusive no culto de domingo à noite. O dilema do Evangelho é mesmo sem sentir, mesmo sem saber, mesmo sem ouvir, mesmo sem ninguém falar nada para você, entender que Deus continua ao seu lado. Ele está com você. Ah, mas eu estou passando pelo deserto. Gente, vamos falar biblicamente aquilo do deserto. Então, assim, o pecado que eu concordo com o pastor também, a gente trata muito isso como um tema, além de ser um tabu, um tema que não consegue ainda ser vencido entre a igreja de dizer bem assim, vamos fazer alguma coisa para ajudar. Não, é simplesmente dizer assim, você está em pecado, você vai para o inferno. Você vai para pecado, você está no inferno. Então, o tema tem que ser outro, o teor da conversa. A igreja de hoje não é a mesma igreja dos meus pais, dos meus avós. Não é, cara. O jovem de hoje, sabe quem são as pessoas que vão entrar para você liderar jovens? São pessoas que têm problema com homossexualidade, são meninas grávidas, sim, são mães solteiras. Sim. Essa é a realidade, cara. Sabe? Tem um livro chamado Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Vocês leem, vocês vão entender assim, a igreja de hoje. Porque qual o problema? Assim, a gente, às vezes, fica muito preso entre nós aqui. Quantos aqui nasceram no lar evangélico? Levanta a mão assim. Assim alto para ver. A maioria. Ótimo, a maioria. Por exemplo, eu trabalhei numa igreja que, se a gente tivesse essa pergunta, era a minoria. A realidade era outra. Então, a realidade para a gente aqui é outra. Você tem pai, tem mãe, você pode até ter um pai divorciado. Quantos aqui tem pais divorciados? Alguém tem? Levanta a mão assim. Olha como são poucos. Por exemplo, a maioria das pessoas, os pais eram divorciados, não é verdade? Então, era outra realidade. Então, para a nossa realidade aqui, e a gente cresceu, graças a Deus, dentro de um lar evangélico, tivemos esse privilégio, fomos criados, indo na IBD, show. Então, para a gente é difícil entender um pouco a cabeça de outras pessoas. Até por isso que algumas pessoas elas não são bem, não se sentem tão bem perto da gente. Então, e também não é um erro nosso, porque a gente também não tem que saber fazer tudo, né? E a gente foi criado de um jeito. Verdade. E por isso que tem outros lugares também que as pessoas já são um pouco mais preparadas para conviver com esse tipo de problema. Então vai ter lugar, cara, que a pessoa que vai sentar do seu lado é uma pessoa que tem problemas com
homossexualidade, é uma mãe, é uma mãe solteira, é uma pessoa grávida que, tipo, tá querendo entrar para a comunidade, para a igreja, e a gente, graças a Deus, está podendo tocar nesse assunto. A gente tem que pensar um pouco assim também, que sensibilidade, que essas pessoas precisam de Jesus, e para elas é muito difícil conviver no meio de nós, que temos outra realidade. Sim, por exemplo, a gente que é todo mundo praticamente da mesma realidade, já se sente, às vezes, excluído, já se sente mal, não tem amigo. Eu estava fazendo uma brincadeira aqui, por exemplo, o pastor estava pedindo cada um para escolher um, né? E aí foi formando a fila. E eu falei para minha esposa, eu falei, cara, isso era terrível quando eu era da escola, porque eu sempre ficava por último nessas coisas, vamos escolher. E era horrível, é horrível. Você vai jogar futebol, aí você vai escolher, você já escolhe os melhores. Quantos já ficaram por último? É terrível, né? Tipo, ninguém te escolhe, aí só sobra, vai para lá. Então, para a gente já é difícil conviver, nós temos praticamente a mesma realidade. Muitos pais aqui são diáconos, filho de diácono, filho de líder, a maioria já foi embaixadores do rei, mensageiro do rei. Mas para quem veio de uma outra realidade, pais separados, sabe, veio do mundo mesmo, não nasceu no lar evangélico, é muito difícil conviver no meio da gente, porque a gente pensa, a gente está dentro de uma caixinha, porque né? nós criamos um padrão. A gente cria um padrão, Se cara. foge do padrão, já não é aceito, já tem que ser diferente, entende? A gente não está dizendo que a gente tem que aceitar o comportamento de todo mundo. Avacalhar também. A gente falou que existem condições para você ser discípulo de Jesus, né? E eu falei que se Jesus estivesse lá, Jesus ia estar no meio dessas pessoas, ele esteve no meio dessas pessoas e ele pregou o evangelho. Quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E não é mudar o teor, o conteúdo da mensagem que a gente prega, mas eu acho que a gente também está na hora da nossa igreja abrir um pouco mais a mente de amar o próximo, realmente. Falta amor mesmo. A gente muitas vezes é preconceituoso com pessoas que têm realidade diferente da gente. E, cara, essas pessoas elas não vão entender o que você entendeu, porque elas não tiveram a criação que você teve. Próximo. Em seu canal no YouTube, Karina Bach revela porque deixou de atuar. Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena na qual ela vai ter que beijar, abraçar, aquilo não é considerado adultério? Quem devia responder era ela, que era atriz, né? Isso aí ela tinha que responder, na verdade, né? Cara, essa é uma resposta muito superficial, assim, não é uma coisa fácil de você interpretar isso, porque você vai entrar em várias portas sobre trabalho, sobre ofício e o que é sagrado e o que não é. Então eu acho o seguinte, cara, que vou dar a minha opinião sobre a minha pessoa, né? Eu acho, a Bíblia fala que na verdade, o que faz uma pessoa se ligar com uma outra é quando ela tem relação, se torna um com ela. E aí Jesus disse que se você olhar para uma mulher pensando, porque a lei dizia o seguinte, se você adulterar, que aí pessoas entendiam como adultério, né? Eu tive relação sexual com uma outra pessoa fora do casamento, é adultério. Então as pessoas, como provavelmente deviam ser alguns brasileiros que já existiam lá na época de Jesus, pensaram assim, que a gente pode dar um jeito. Então, cara, vamos tentar fazer tudo, desde que eu não deite com a mulher, não é adultério. Beleza? E aí Jesus ele veio e falou assim, cara, vocês não entenderam a lei. A ideia não está no ato, está na intenção. Se você olhar para uma mulher desejando essa mulher, você já adulterou. Beleza? Agora vamos lá, vamos pensar. Você consegue atuar beijando alguém, sabe? Fazendo todas aquelas coisas que tem nas novelas. Assexuado. Sem que você deseje a pessoa. Se você conseguir fazer isso, eu acho que não é pecado. Mas isso aí é cada um com muito complicado isso. cada um. Eu acho que é quase impossível. A Bíblia diz, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Se você conseguir fazer isso daqui que ela está falando para a glória de Deus, não seria pecado. Mas aí aí a pergunta é, será que é possível? É flertar com pecado, né? Exatamente. Dançar com perigo.
Na minha opinião, assim, acho basicamente impossível isso, né? Não tem como. A questão que a gente está falando aqui, né? Os hormônios se convertem. Então, assim, onde é esse contato físico entre homem e mulher, não tem como, tá ligado? Talvez alguém do teatro, alguém que, enfim, dessa área e também fosse cristão, trouxesse uma outra perspectiva. Sim. Né? Mas Talvez alguém sem sentimentos. Muito complicado. o que leva a um nível de atuação tão grande que não sente desejo. Não Só sente... você vê a vida dessas pessoas, cara. Essas pessoas têm os casamentos destruídos, essas pessoas casam com um monte 3, de 4 vezes. vezes. O próprio exemplo da vida deles já diz as consequências, né? Exato. Eu lembro de quando eu fui com o Jamile. Não, tá de boa. Fui com o Jamile, com o pessoal lá pra Cibe de Caxias mesmo, que a gente foi participar de um negócio do teatro lá em 2017. E eu fui para uma oficina de direção teatral. E aí falaram sobre isso, a questão do profissionalismo. Mas a grande questão aqui, o nosso caso, eu concordo. Eu sempre tive uma aversão àqueles beijos que dão na televisão. Eu disse, não, aquele beijo é técnico. Aí eu ficava tipo... Tá. Mas assim, não, só se o cara que realmente foi assexuado. Aí você disser, não, tá tranquilo, eu não sinto desejo, preciso ir lá. Só que eu acredito que o hormônio nunca se converteu. E ainda digo mais, se vocês aqui estiverem passando por esse problema, gente, procurem um médico. Conversem com a gente, procurem um médico. Porque na idade de vocês, o normal é você olhar para alguém que você gosta, que acha bonito, sinta uma atração por aquela pessoa, né? Mas tem um ponto interessante aí, né? Que o pastor falou, está escrito na Bíblia. Se você olhar para outra mulher, desejar, você já está pecando. Agora, se o cara for solteiro, nesse caso... Nesse caso no solteiro não seria adultério, seria o pecado de imoralidade. Enquadraria na imoralidade, né? Mas talvez seja mais fácil para um solteiro fazer isso. Não, eu acho que é o mesmo. Assim, o que acontece? A maioria aqui é solteiro, então a gente acha que depois é o seguinte: se você é solteiro, você, cara, todo mundo é atração pra você, né? Tô solteiro, vou me atrair por todo mundo. Casei, não vou Claro que não. Você casou, se você é um solteiro que não tem cuidado do seu coração, e se você dá legalidade pra atração, quando você casar, você vai continuar dando legalidade pra atração. Então, a diferença para o casado e para o solteiro é que o solteiro tem um compromisso só com Deus e o casado tem um compromisso com Deus e com a esposa ou o esposo. Mas a atração continua. Então, o ideal e o certo é você, enquanto solteiro, cuidar do seu coração para que você não caia na questão de ser atraído por esse tipo de sentimento. Porque depois que você casar, o que vai acontecer? Você vai trair a sua esposa. Mesmo que você não traia, tipo, o pessoal estava achando lá no Antigo Testamento, né? Da parte sexual, mas só na intenção você já fez. Então a ideia é que você se mantenha puro. A ideia é a pureza. Perfeito. Gente, eu vou pular aqui pro último. Tinha alguns, mas eu vou pular porque o nosso horário está corrido aqui. Vou pular pro último. Que é esse aqui. Pô, não pula o Felipe Neto, não. Vou botar aqui. Não é sobre o brinco, é sobre o coração. Tem muito crente de terno e gravata que não herdará o reino de Deus. Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, fizemos obra. Papai do céu vai falar: afaste de mim, pois eu não te conheço. Quem quer PlayStation? Você é crente, mas porque tem brinco na orelha, acha certo? Tinha que ter nas duas orelhas. ainda. A gente fica assim quando vê essas coisas. Ainda estão aí. Gente, é o seguinte, eu vou falar de uma... Eu vou polemizar um pouquinho. Tem gente... Tem gente que pega isso aqui para poder banalizar a graça. Gente, não tem nada a ver. Você que gosta dos seus brincos, use seus brincos. Você que gosta da sua tatuagem, seja submissa a seus pais e coloque uma tatuagem se eles permitirem, ou então espere sair de casa para colocar. Uma coisa eu digo para você: não use disso sinal para você dar vazão à sua rebeldia. Perfeito. Seu coração é mau. Você é mau. Sabe o que você faz quando você bota um brinco e uma tatuagem, ao invés de você simplesmente andar de boa por aí? Você chega para alguém em sinal de insubmissão e diz: está vendo aqui? Eu fiz.
Lembra que você disse que não era para colocar? Aqui, ó. Lembra? Aqui, ó. Aí sabe o que você faz? Você é insubmisso. Aí você pecou. E o pecado da rebeldia é pior que o de feitiçaria. A Bíblia vai dizer. Então, quando eu digo para vocês isso, eu digo com amor e com afeto. Se minha mãe não acha ruim, minha sogra aqui... Eu não boto um brinquinho. Eu disse, bota no seu filho. Eu ia dizer outro nome aqui, mas não posso, porque ela não está aqui, não vou falar nas costas. Aquela urubu velha, né? Mas ela tinha esse negócio de botar brinco. Já, bicho, eu não gosto, não curto essas paradas de brinco e tal. Por mais que eu já joguei bola no tempo, os caras parecia que era vício. Todo mundo chega com um brinco, eu disse, vou botar também, vou botar um largador, vou botar também. Tem uma tatuagem, vou botar nos 2 braços e na mão. Para o cara ver que eu estou na mão. E sabe o que sempre todo mundo dizia, até hoje diz quando eu estou jogando, Tijuca, você, desde que eu lhe conheço, você não mudou nem o penteado. Você não conseguiu botar o cabelo para o outro lado. Aí é difícil também. Eu disse, eu não boto não é porque eu não quero, porque não vai. Existe uma diferença nisso aí. Entendeu? Mas assim, o que é que eu digo para vocês? Nosso coração é tão mal, gente. Tão mal. Eu lembro de quando quiseram pegar Paulo Sérgio na sabatina que ele fazia no Manaim. Ele fazia um negócio, eu esqueci até o nome, velho. Berlinda. Aí Paulo Sérgio foi pro meio, aí a galera já gostava de tirar onda. Aí, Paulo Sérgio, se Poliana quiser botar uma tatuagem, o que é que você dizia? Ele disse nada. Não dizia nada. Ia perguntar, minha filha, isso aí é o quê? Tem certeza? Porque isso aí não sai mais, não. A não ser que você faça que nem Davidson do Palmeiras, que botou o corpo a cara da mulher, separou, teve que cobrir, botar fazer alguma coisa, porque não vai sair mais. Agora, eu concordo com a frase dele. E a intenção do seu coração. Para concluir, eu digo o seguinte, existe um pastor, vou chamar de pastor, que eu escutava muito para ouvir algumas coisas, chamado Anderson Silva. Ele tem algumas coisas boas, por sinal que ele diga algumas coisas, ele tem algumas coisas boas. Ele tem tatuagem até no olho. Conhece, né? E aí o Anderson postou uma parada sobre tatuagem que eu achei muito interessante. Anderson foi criado pelo pai, pela mãe, mas ele não teve pai e mãe presente. Então ele se considera filho de pais vivos, órfãos. Então ele se considera dessa forma. E sabe o que foi que ele fez? Ele tatuou. Toda tatuagem, ele diz no vídeo que toda tatuagem foi uma fuga. Então quando ele estava com alguma coisa, ele foge. Então ele lembrava de alguma coisa, eu foge. Aí depois eu até falei em casa para a Jamila, esse cara fugiu muito, viu? Porque, meu amigo, o corpo dele é igual com o Daniel Alves. Quando o Daniel Alves tira a camisa, não tem nem espaço para ver. Esse cara é de que cu? Mas o que é que eu digo? Sabe o que foi que ele disse no final? Ele disse assim, hoje eu entendo que todas as tatuagens que eu fiz foi de uma forma pecaminosa. Porque todas as formas foram uma forma de afrontar o meu pai, principalmente. Então aí está o pecado. O pecado não está simplesmente na tatuagem que ele fez, está na forma de afronta. Está na substituição daquilo que é uma lacuna na sua vida. Então, sabe o que você faz? Eu preciso da tatuagem para me preencher. Quando, na verdade, quem te preenche é Cristo Jesus. Então, cuidado com o seu coração. Você que aí gosta de uma tatuagem, de um brinco. Não, vou botar que não é pecado. Não é mesmo, não. Mas cuidado com o seu coração para você não estar sendo rebelde, insubmisso a seus pais, insubmisso a sua liderança, e você simplesmente queira fazer para poder dizer bem assim, eu posso, eu quero. Certo? Aquele negócio de você assim, ninguém manda em mim, vou fazer mesmo. Entendeu? Teve uma para encerrar, não foi Natália, mas foi outro. Foi do lado da igreja, porque a Natália mostra a tatuagem dela, né? Deixa eu ver minha tatuagem. Teve alguém de lá da igreja, ela está ali sentada. Teve alguém de lá da igreja que eu estava sentado, acho que em 2000 e... Não me lembro, não me recordo mesmo, acho que foi 2018. Tinha acabado de casar. Estava eu, inclusive, e o pai de André. A gente sentado na mesa e uma pessoa chegou e fez assim, aqui, ó, fiz minha tatuagem, e aí? O pai de André fez, que bom, Deus abençoe. Aí eu disse, olha, esse cara tá seco, porque se eu dizer, ó, que legal, bonitinha, tal, foi quanto? Então, você pagou para isso. Mas, enfim, ele disse isso. Então, sabe o que acontece, gente? Parece que a gente quer mostrar para o povo, né? Que a gente fez alguma coisa simplesmente para dizer, eu fiz. E aí, o que é que você tem a ver? Cuidado do seu coração. Seu coração é mau para caramba. Você não tem ideia disso. Gente, é isso. Chegamos ao final de mais um peregrino. Fiquei triste porque ninguém falou nada. Poxa. Eu espero. Posso falar aqui? É melhor. Pode. Um exemplo. Sabe por que fica essa parada assim? Por causa da opressão. Concordo.
da opressão. E aí você quer fazer, cara, para se libertar. E não é errado fazer, cara. Enfim, a Bíblia não fala nada sobre beber, fumar, brinco e tatuagem. Não vamos entrar nesses assuntos, mas qualquer pessoa que pegar Levítico 19, se eu não me engano, que é sobre a tatuagem, lê lá Levítico 19 todo, não lê só o versículo da tatuagem. O da tatuagem é o final, eu vou ter que fazer até a barba. Já estou errado aqui, eu estou com barba, você também. E o irmão está com barba, está escondendo, né? Está com 2 pecados, está escondendo e está... Então, o que acontece? Tudo isso tem a ver com cultura. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, legal, sobre isso, para não ficar essa janela aberta. Uma vez eu estava com essa galera da tatuagem, né, tocando, lá em Belém do Pará. E a gente foi para uma igreja e a gente foi almoçar na casa de um irmão. Chegou lá, o filho tinha uma tatuagem. E aí ele começou a perguntar. Eu era o único que não tinha tatuagem. Então ele começou a perguntar para os outros 3 meninos que tocavam na banda. E eles são corpo tipo, todo tatuado. Tipo jogador. Gabigol, todo tatuado. E aí começou, cara, tatuagem, o que você acha sobre tatuagem? E quem é tatuado odeia esses assuntos, de tipo assim, né? Tipo, pô, tatuagem, não sei o quê. E o cara não aguenta mais responder essas perguntas. E aí, o que aquele menino estava querendo? Ele estava querendo só uma legalidade para ele jogar na cara da mãe dele. Aí na hora que a gente foi almoçar, ele fez o barraco. Sentou todo mundo na mesa, aí ele falou assim... Aí, viu, mãe? O pastor que vai pregar, e, pô, todo mundo tem tatuagem, mostra tatuagem aí. Aí todo mundo tatuado, todo mundo né, envergonhado. E aí ficou aquele climão. Aí a mulher perguntou: o que o senhor acha sobre tatuagem? Tipo, o cara que ia pregar à noite. Aí fechou o tempo. E aí não sabia o que ia falar. E aí tinha um cara, mano, um chileno que tava lá, um pastor chileno. Ele falou cara, ele teve uma palavra de sabedoria. Tipo, Salomão, vou dividir o bebê no meio aqui, sabe qual é? Foi tipo aquilo aí. Ele falou o seguinte: cara, existem famílias. Por exemplo, nós estamos aqui no norte. Lá onde a gente estava, no Pará era o norte, né? Ele estava falando, eu estou falando as palavras dele, né? Nós estamos aqui no norte e aqui é comum todo mundo comer na mesa junto, todo mundo almoça junto. Por exemplo, quantos daqui de alguma família é o seguinte, não pode almoçar sem camisa? Já tem isso na sua família? Já é assim? Beleza. Por exemplo, de boné, não pode almoçar de boné. Certo? Beleza. Isso, por exemplo, vamos lá, na minha família, né? A gente não almoça todo mundo junto na mesa, almoça quem tiver com fome come. A gente não se importa de almoçar de boné nem sem camisa. Mas não é uma falta de respeito na minha família. Mas às vezes na sua família é. Entende? Então o que acontece? Igrejas são famílias. Igrejas são famílias. Então, se você está numa comunidade de fé, por exemplo, aqui é a primeira igreja batista de Aracaju, aqui é uma família. Se nessa família é falta de respeito se tatuar, você não pode se tatuar. Por quê? Porque é pecado? Não, porque é falta de respeito. É a mesma coisa de você almoçar sem camisa num lugar que não pode. Então você tem 2 opções. Vá para uma família que pode, ou obedeça e respeite a família que você está. E aí acabou o assunto naquela mesa. E o pivete ficou sem... E ele ficou... Não, ele já tinha uma tatuagem, aí ele perdeu a briga ali, porque na família ele não podia. Mas o seguinte, por que eu não me tatuo? Primeiro que é caro. Porque se eu fosse me tatuar, eu ia querer ser tipo o Gabigol também. Eu acho muito caro, né? Eu tenho outras prioridades, não dá pra fazer isso. E outra que eu visito outras comunidades de fé, que, por exemplo, eu tô aqui com vocês. Se aqui é difícil... e aqui não pode, eu não seria bem-vindo aqui. E eu prefiro estar aqui com vocês, entendeu? Para mim é mais legal estar aqui. Então, pelo meu ofício, eu procuro me resguardar em relação a isso. Eu também não acho errado aquela pessoa que tem tatuagem e também chega num lugar e ela chega numa família que não pode, eu acho que ela precisa tapar. Ela precisa tapar. Por exemplo, esses meus amigos, que são todos tatuados, quando eles iam numa igreja batista, independente do calor que tivesse, principalmente no Rio de Janeiro, que é tipo quase um inferno, assim, é muito quente, eles só usavam camisas de manga comprida. Por quê? Porque é o preço que eles têm que pagar, cara. Então você tem que ver qual é o seu ofício. E se seus pais não permitem, enquanto você estiver debaixo do teto dos seus pais, obedeça aos seus pais.
Se você casou, cara, e aí a Bíblia te dá a sua independência, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, você deve a você. Mas se você está numa comunidade de fé, que aquilo ali é falta de respeito, respeite a sua comunidade de fé. Eu acho que assim fica mais fácil de você entender. Só para encerrar, vou dar 2 exemplos que ele disse. Eu tenho um primo que morou comigo 2 anos. E ele colocou uma tatuagem lá. Minha mãe também é igual a mãe dele. Então, minha mãe dizia até que se eu colocasse uma tatuagem, arrancava com uma faca. Eu queria botar só para ver, bicho. Se ela ia ter essa coragem de tirar minha tira, mas enfim. Era corrida do interior. Mas meu primo colocou. Ele era do exército, ele colocou uma tatuagem. E aí ele andava descamisado em casa, ele era 4 anos mais novo que eu. E ele começou a andar de camiseta em casa. E aquilo ficou, tipo... Minha mãe disse, rapaz, tem alguma coisa estranha com esse menino. Calou, e ele de camiseta, de camiseta, de camiseta, de camiseta. Aí minha mãe perguntou a ele, meu filho, tá acontecendo alguma coisa? Que você está andando de camiseta? Tomou alguma coisa? O que foi que aconteceu? Aí ele, tia, eu sei que aqui a senhora não gosta, seus filhos nunca colocaram, mas eu botei uma tatuagem. Aí mostrou. Aí minha mãe, se fosse com ele, né? Meu filho, tudo bem, obrigado pelo respeito, mas tudo bem. Você tal. fez que você estava desviado, não falou assim? Aí falou, depois ele ficou... Outro rapaz, o Anderson Silva, veio pregar aqui na Igreja Batista da Graça. Ele veio? Veio. Você tinha que ter ido. Não, então, aí eu falei com minha esposa, né? Era namorada, era 2017. Falei, não, 18, já estava casado. Falei, Jamile, a gente precisa ver esse cara. Eu ouvia muito ele, ela disse, Deus me livre, esse cara é do diabo. O cara tem tatuagem no olho. Eu falei, vamos ver o que o diabo vai dizer, pelo menos lá na frente. Para dizer, ela, não vou de jeito nenhum. Eu falei, mulher, vamos pelo menos ver. Ela disse, não vou, Ju, não vou. Foi uma briga, eu lembro, a semana. Jamile, eu vou sem você. Ela, você não é doida? Eu disse, agora pronto. Aí ficou até que ela cedeu. Lá vai eu, não tinha carro, fui de Uber. Cheguei, Jamile disse... Ele não se preocupou nem de defender os braços. Tá, o cara quer saber. O cara tem tatuagem no olho. Meu irmão, vou lhe dizer com todo respeito. O cara pregou de uma forma que eu olhei para ela no final e ela, me desculpe. Eu falei, ela disse, mas eu estava olhando ele como se ele estivesse com uma bata. Eu falei, não importa. Jesus usa quem quiser, meu irmão. Não importa se é questão mas o preconceito mas se ele não fosse tatuado, naquela ocasião, talvez fosse mais fácil ele comunicar o que ele queria. Com certeza, com certeza. Só que assim, a gente tem esse preconceito de blindar a pessoa pelo que ela veste, pelo que ela colocou. Então assim, meu irmão, Deus vai usar você, Deus vai usar alguém que é tatuado. Agora, não coloque tatuagem no olho e na testa, não, pelo amor de Deus. Anderson Silva, ele deu um exemplo, ele foi botar o nome da mulher no pescoço. Aí ele escreveu, fez uma declaração de amor para a mulher, botou aqui, Keila. Aí ele disse que ficou em carne viva, ele disse que aquele negócio bonitão, quando ele chegou em casa, ela disse, por que você fez isso? Isso tá horrível. Ele disse, eu me senti tão frustrado com o nome dela no pescoção. Imagine você, colocando o nome de alguém. Se você namorar com alguém que tem a letra tipo assim, rapidão, Eli, é legal ainda, né? Mas o Keila dele ainda é com Q e com U. Não era nem com K para diminuir 2 letras, né? Mas enfim, gente, não é pecado. Se você for tatuar o nome da sua namorada, você tem que já deixar um espaço caso precise completar e mudar ou apagar, né? Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer quem ficou acordado aí, assistindo nosso podcast. Querem falar alguma coisa? Quero agradecer aos pastores aqui, Eduardo Júnior, Júnior Tijuca e a Jackson. Uma salva de palmas para eles. Obrigado pelo diálogo. Foi muito bom. E é isso, galera. Não deixem de ouvir nosso podcast mensal ou peregrino, tá certo?